Olá, querido arranjador e querida arranjadora. Eu sou Rafael Oliva, especialista em arranjo para sopros, e nesse canal eu procuro compartilhar sobre esse maravilhoso universo de arranjos para instrumentos de sopro. Hoje nós vamos falar de instrumentos na clave de Fá. Existem grandes confusões de onde soa qual instrumento, mas eu leio na de Sol e soa na de Fá. Enfim, vou tentar esclarecer alguns pontos como esse. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, então, porque assim, para falar a verdade, né, existem muitas dúvidas sobre os instrumentos nas claves diferentes, né. Eu vou falar sobre claves, vou tentar ser bastante descritivo, né, durante essa aula, muito por conta de que eu sei que tem músicos que tocam instrumentos de sopro e não sabe realmente onde o seu instrumento está soando. Então, eu vou tentar ser bastante detalhista, tá. Mas o fato é que a clave de Fá é um símbolo, existem algumas formas, né, eu vou me referir hoje à clave de Fá na quarta linha, que é a que a gente mais utiliza, então ela é conhecida como clave masculina, né, eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre esse termo, clave masculina, né. O fato é que a clave de Fá, ela atua na região grave, médio grave, então assim, melodias, acompanhamentos que fogem disso, normalmente a gente acaba optando, por escrever em outras claves, isso num contexto geral. E aí a gente vai tentar contextualizar também essas melodias dentro do naipe, dentro dos instrumentos, porque há muita confusão aonde cada instrumento soa, né. Você vê instrumentos que toca na clave de Sol, mas soa na clave de Fá e o músico toca há 20, 30, 40 anos e não faz ideia disso, não é verdade? Então essa clave masculina, muito por conta da região que ela atua, ela também é utilizada por alguns instrumentos que soam grave, que soam nessa região grave da escala geral. E a primeira diferenciação que eu quero fazer com vocês é a diferença entre a clave de Fá e a clave de Sol. Qual é a diferença, Rafael, entre a clave de Fá e a clave de Sol? Deixa eu até escrever aqui. A clave de Fá e a clave de Sol. Então eu vou abrir aqui o Sibelius e vou compartilhar com vocês uma pauta de piano, que eu acho que fica bem mais fácil de visualizar isso. Eu vou ser bem sincero com vocês, né, por experiência própria, não fazia ideia de que, assim, rapidamente pensasse que as 2 claves do piano, né, a pauta de 11 linhas, compreende praticamente toda a escala geral. Então, assim, isso aí demorou um pouco para cair a ficha para mim, não sei com vocês como é que funcionou isso, mas, por exemplo, quando eu pego esse dó aqui, quando eu coloco esse dó 1 e já miro nesse dó 5, você vê a quantidade de oitavas que tá tudo na clave de Fá até a clave de Sol. E aí eu não precisei utilizar nenhum outro tipo de clave, nem de formato, nem de uma clave de Sol em outra linha, uma clave de Fá em outra linha, nada disso. Clave de Fá na quarta linha, que é a mais usual, né, e a clave de Sol que a gente encontra na segunda linha do pentagrama, né, então aqui eu tenho a nota Sol 3, tá? E aqui na clave de Fá, a nota Fá 2. Importante vocês terem essa referência com a numeração da escala. Essa numeração de escala é algo, assim, que é até um pouco diferente em alguns livros, alguns teóricos consideram que esse Fá aqui já é um Fá 3, e se você olhar no próprio Sibelius, por exemplo, ó, ele já diz que é a altura do Fá 3. E eu sempre aprendi como um Fá 2 e, assim, bem na verdade que não dá errado se você sabe exatamente aonde está o Fá 2 na clave de Fá, né, que foi o caso aqui, ó, o Fá 2 na clave de Fá tá aqui, e o Fá 2 na clave de Sol tá aqui também. Então, assim, tentem, ter essa relação. Aonde está soando a nota na clave de Fá, que vai soar também na clave de Sol. E, por exemplo, o dó 3, que é o dó central, né, que é na clave de Sol é nessa primeira linha aqui, inferior, e na clave de Fá, esse dó 3 aqui é na primeira linha superior. Olha que engraçado. A clave de Sol, o dó 3, ele tá na linha inferior, e o dó 3 na clave de Fá tá na primeira linha superior. Então eu acho importante, tá, vocês fazerem essa relação, porque daqui a pouco eu vou mostrar outros exemplos e tudo vai ou não fazer sentido. Vai depender dessas relações que a gente está fazendo. Rafael, qual é a diferença do grave para o médio e para o agudo? Gente, a clave de Sol, eu consigo pegar a região médio, grave indo para aguda, né? Colocando esse dó 5 aqui. Na clave de Fá,
Por mais que eu consiga atingir uma região média, por mais que eu consiga atingir uma região o início da região aguda, fica muito difícil de ler. Se eu coloco notas agudas demais na clave de Fá, e existem alguns instrumentos que utilizam, que tocam essas notas inclusive, mas fica muito aguda. Então assim, normalmente, na clave de Fá, você não vai tocar notas tão agudas, salvo as exceções, em alguns momentos, alguns instrumentos que leem nessa clave, existem algumas adaptações para eles lerem na clave de Dó na quarta linha, porque aí facilita a leitura, né, ao ponto de que não tem muitas linhas suplementares. Mas isso aí eu acho que é um outro papo para a gente falar, né, eu quero que vocês peguem o conceito principal, né, a linha central do assunto, tá bem? Então assim, quantos tipos de claves existem atualmente? Gente, atualmente a gente trabalha a clave de Fá, clave de Sol e clave de Dó e ponto, tá? A clave de Dó você usa na terceira e na quarta linha também, mas usualmente, principalmente para sopros, você vai usar praticamente clave de Sol e clave de Fá na quarta linha, ponto final, né? Se você domina bem isso, você vai trabalhar praticamente todas as famílias de sopro dentro dessas duas claves. E aí eu te falei, né, anteriormente que tem algumas exceções, você consegue em alguns momentos para instrumentos que estão tocando muito agudo dentro da clave de Fá, você acaba, em alguns momentos, adaptando a clave de Dó na quarta e tá tudo certo também, funciona, né. Então, existem essas 3 diferenças, né, clave de Dó, de Fá e de Sol. E uma outra coisa importante é que existem algumas variações, né, como eu falei, a clave de Dó tem na terceira linha, tem na quarta linha, mas de verdade, gente, eu não me lembro de ter visto algo parecido para sopros que não seja clave de Fá e clave de Sol, eventualmente a de Dó na quarta linha. Então, isso aqui é um conhecimento que realmente vocês já vão pegar e já colocar em prática e não vão se assustar com novidades. Eu quero, de fato, nesse momento, preparar para vocês não tomarem susto. Tá? Então, por que, Rafael, conhecer quais são os instrumentos que soam na clave de Fá e soam na clave de Sol? Né? Por que isso é tão importante? Gente, para o arranjador, isso é fundamental. Eu saber aonde o instrumento está soando pode salvar o meu arranjo ou pode literalmente afundar o meu arranjo. Porque quando eu pego uma clave dessa daqui, e vou dar só um exemplo aqui, né? Eu formo aqui, por exemplo, eu tenho um Dó maior aqui, vocês concordam? Esse Dó maior, se eu abro para um naipe, por exemplo, de clarinetes, ele vai soar de um jeito aqui. Se eu boto ele oitava abaixo, vai soar de um outro jeito. Se eu pego esse mesmo Dó e boto mais uma oitava abaixo, na oitava 2, ele vai soar de outro jeito. E se eu boto mais uma oitava abaixo, vai soar de um outro jeito, que inclusive é um jeito bem estranho, né. Escutem só. Primeiro que tá invertido, deixa eu botar em posição fundamental, melhor. Quer dizer, melhor, mas não muito. Gente, isso é um dó mi sol. Então vocês percebem que em cada oitava ele se comporta de uma forma. E, por exemplo, nessa oitava grave aqui, aonde comporta realmente as notas da clave de Fá, nem é aconselhável escrever dessa forma, né, porque a gente infringe aqui uma série de técnicas. E técnicas essas que para o arranjador é fundamental, como o limite de intervalo grave, né, você tem aqui uma terça maior como o dó 1 para o mi 1. Então, assim, de longe já foi infringido o ligue aí, e soa estranho. Vocês concordam comigo? Hão de convir que soa estranho, soa embolado, não é definido, né. Então, assim, a priori, você que está começando a escrever, já tem, desenvolvido alguns trabalhos e às vezes acaba patinando em alguns sentidos. Por exemplo, é muito comum para quem está começando a escrever, pegar a região grave e lascar-lhe nota, dar-lhe nota, jogar-lhe nota de qualquer jeito mesmo, e aí termina o arranjo. Aí acha que aí dá, pô, ficou legal essa ideia. Deixa eu botar a oitava abaixo agora na clave de Fá. Aí bota um monte de coisa lá na clave de Fá. Quando vai distribuir para os instrumentos da clave de Fá, por exemplo, como tuba, vou abrir já já algumas seções aqui, tuba, o próprio eufônio, instrumentos de palheta como clarone, sax barítono, fagote. Gente, é uma confusão danada, é uma confusão que realmente é difícil. Então, assim, para que dificultar? Simplifique. Se você tá com dúvida, tenta evitar ao máximo esses intervalos nos graves aqui, sabe. Uma dica que eu dou para vocês é que a partir desse Fá 2 aqui, passe a ter um pouco de cautela. E a partir desse Ré 2 para baixo, muito cuidado, tá. E do Dó
do dó 2 para baixo, aí você tem que realmente pisar em ovos, porque nem todos os intervalos vão encaixar bem nessa região e isso definitivamente, gente, isso pode comprometer totalmente o seu arranjo, né, porque as pessoas acham que assim: "Ah, eu quero colocar mais harmonia no arranjo, então deixa eu encher a clave de Fá de nota, deixa eu botar a tuba para tocar, deixa eu botar trombone baixo para tocar e deixa eu abrir voz, deixa eu botar trombone, o trio de trombone abrindo no naipe", e quando chega no resultado final é realmente algo muito ruim, definitivamente, não vou ficar em cima do muro, é muito ruim. E isso pode ser evitado, sabe, pode ser evitado porque são regiões sensíveis, tanto os agudos como os graves, você tem que saber trabalhar. Eu não posso aleatoriamente jogar, frases para os agudos, né, na região 4 para 5 e, em diante inclusive, porque assim, não vai fazer muito contexto. Agora não estou falando que não é para usar, gente, você usando bem a região grave, usando bem a região aguda e especificamente os instrumentos na clave de Fá, que são os graves, cara, o teu arranjo vai ter realmente, harmônicos para dar e vender. Porque assim, tudo é gerado do grave, né, não é o inverso. Não são as notas agudas que geram os graves, que geram os harmônicos, é o inverso. O grave que gera os harmônicos que vão chegar até os agudos. Então, se eu tenho uma construção bem firme nessa região grave, escolho instrumentos que fazem sentido, né, que são pertinentes para a região, né, que vão soar bem, que se combinam bem, né, que fundem bem uns com os outros, a probabilidade de eu ter um trabalho no resultado final do meu arranjo e ser satisfatório é muito grande mesmo. Então faz sentido até aqui, galera? Nós vimos o que é a clave de Fá, já vimos a diferença da clave de Fá para a clave de Sol, né? Vimos também do item 3, né, que seria o que, Rafael? Por que conhecer quais são os instrumentos que soam na clave de Fá e por que também isso é importante. E aí eu quero provocar vocês. A pergunta que eu faço é: o sax lê na clave de Sol, né? Mas ele lê na clave de Fá também? Tem algum sax que lê na clave de Fá? E eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, né? Se o sax ele lê na clave de Sol, tem algum outro sax que lê na clave de Fá ou não? Todos leem na clave de Sol? Me falem aí, por favor, quero saber, estou curioso. Eu sei que tem saxofonistas que sempre me acompanham aqui, tem outros que não são saxofonistas, mas conhecem o instrumento. E o grande fato é, gente, que o saxofone, todos sem exceção, ele é convencionado a ler na clave de Sol. Então, independente aonde ele está soando, do soprano ao sax barítono, que são os mais convencionais, né, soprano, alto, tenor e barítono, todos eles a gente lê na clave de Sol. E muito por conta disso, toda a metodologia do saxofone, ela é concebida a partir da clave de Sol. Você não vê um método, pelo menos eu nunca vi, um método para saxofone que foi escrito, que foi, criado, que foi desenvolvido para a clave de Fá, ou para qualquer outro tipo de clave. Eu nunca vi, se existe, eu gostaria de saber, me fale, por favor, mas o fato é que todos os métodos que eu conheço de saxofones ensinam o instrumento na clave de Sol, o que não significa que todo saxofone soa na clave de Sol. E Rafael, o que é que você quer dizer com esse soa na clave de Sol? Gente, estou falando do som real. Som real. Saxofone são instrumentos, os saxofones no geral são instrumentos transpositores, né? Alguns de mi bemol, outros si bemol. E o fato é que todos esses instrumentos, sem exceção, são transpositores e soam diferente do que eles leem, tá? Então vou abrir o Sibelius para vocês aqui e, assim, é uma dúvida muito comum. Eu não estou falando de uma dúvida de iniciante não, porque tem muitos arranjadores que já escrevem algumas coisas, tem músicos muito experientes que não têm total domínio disso, realmente não têm total clareza sobre esse assunto. E eu vou tentar de alguma forma, contribuir para que a partir dessa aula você realmente fique tranquilo sobre esse assunto e defina de uma vez por todas. Estão comigo, gente? Aqui um quarteto de saxofone: barítono, alto, tenor, soprano. E aí assim, gente, já vou deixar aqui transposto, né. Então, se eu pego, por exemplo, esse dó e jogo para o soprano, eu tenho que tocar essa nota aqui no soprano. Para eu soar um dó 4, de efeito, o soprano precisa executar a nota ré 4. Isso significa que ele é um instrumento transpositor de segunda, né, segunda maior. A mesma coisa quase aconteceria com saxofone tenor, olha que engraçado.
o saxofone tenor, se eu pego, essa mesma nota do soprano, o tenor ele tem que tocar essa nota oitava acima, no tenor. Então, assim, o tenor ele é um instrumento transpositor de nona, significa que ele é uma segunda mais uma oitava, né. E aí sim o tenor soaria essa nota. Mas se eu coloco o tenor para tocar esse ré aqui, né, o Ré4, ele estaria soando o Dó3. E ainda assim, se eu boto o tenor para tocar esse Ré, Ré3 para o tenor, ele vai estar soando o Dó2. E aqui eu quero quebrar a primeira dificuldade, a primeira dúvida de muitos músicos, né. Essa nota que está soando, ficaria muito complicado eu colocar na clave de sol, porque eu teria que usar muitas linhas suplementares, né. Então o que que é o mais comum, de acontecer? A gente convencionar que o tenor está soando na clave de fá. O tenor está soando essa nota aqui, ó, o Dó2. E se eu coloco na clave de sol, né, eu teria que colocar, gente, muitas linhas suplementares inferiores e isso dificultaria, né, para eu entender onde está soando. Então o que que é o mais fácil de imaginar? Imaginar na clave de fá. Então, assim, tanto o saxofone tenor quanto o saxofone barítono, algumas notas desses 2 instrumentos, desses 2 saxofones, soam na região grave e médio grave, que é compreendida dentro da clave de fá, tá. O alto tem um pouquinho também dessa região, mas, enfim, dá para escrever praticamente tudo na clave de sol. Então, assim, normalmente, é bem comum isso em alguns programas, já virem, por exemplo, o tom de concerto, ele já separa o tenor e o barítono na clave de fá, tanto no Sibelius quanto no Finale também. Então, assim, é importante você diferenciar isso, porque a oitava, dependendo do que você for escrever, se for uma frase, se for um acompanhamento, se for uma harmonização em bloco, pode comprometer demais o teu arranjo. Então você tem que ter total clareza que o tenor tá tocando o Ré3, né, que é a nossa as chaves fechada, tá soando lá um Dó2, né, na região grave literalmente. E esse Dó2, por exemplo, para o barítono, olha que engraçado, né, se o barítono quisesse tocar essa mesma nota, olha que louco, o barítono ele tocaria a nota Lá. E eu queria trazer para vocês aqui uma forma de relacionar bem o saxofone barítono com a clave de fá. Por exemplo, quando eu vejo esse lá aqui, eu já sei que está soando o dó. Por quê? Eu já imagino a mesma nota na clave de fá, eu só troco a clave aqui, ó. Aqui eu tenho um lá, quando eu desativo aqui, eu tenho a mesma nota no mesmo espaço, né, depois da segunda linha do pentagrama. De novo, eu tenho aqui o lá para o barítono que está soando um dó2. E o que é engraçado, gente, é que o barítono, ele faz uma correlação com o saxofone alto. E aí o saxofone alto, ele soa uma oitava abaixo do que o barítono está tocando. Então imagina que o barítono está tocando essa nota aqui, e eu quero que o sax alto toque a mesma nota, que soe, realmente de concerto, né. Eu vou pegar essa nota e vou botar uma oitava abaixo para o alto, e é o que eu fiz aqui, ó. Então esse lá 3 para o alto, vai soar a mesma coisa que um Lá4 para o barítono. Então vocês estão percebendo essa relação? Né, que por sinal, se fosse de efeito, seria o quê? Um Dó3 de efeito. Olha aqui, ó, quando eu desativo, eu tenho um Dó3. Então, percebem que se eu não entendo bem isso, se isso fica com dúvida, não fica claro, quando eu vou abrir um naipe, eu acabo atrapalhando muito, né, porque eu posso correr o risco de botar, por exemplo, o tenor soando acima do alto e naquele momento não é o que eu queria. Posso botar o barítono muito distante dos outros instrumentos, em alguns momentos isso vai ser muito bom, dependendo do que eu quero, né, dependendo da posição que o barítono vai estar se posicionando nesse momento do arranjo, ou não, eu quero o barítono mais próximo do naipe. Então, assim, são coisas, gente, que eu confesso que eu demorei para enxergar. Já tocava há bastante tempo, já era músico, já fazia, até escrevia alguns arranjos, mas isso não era claro para mim. Eu não conseguia, de fato, enxergar isso, sabe, dentro de um contexto de saxofone. Eu estou falando aqui de um contexto de saxofones. Tem outros contextos. Você pega, por exemplo, o Clarone é a mesma coisa, ele lê na clave de sol, né, mas soa na clave de fá, é parecido com o tenor, é uma nona, só que ele ainda tem uma região mais grave que dá para trabalhar, dá para atuar bem. Então, assim, são minúcias que fazem muita, muita diferença quando você vai escrever um naipe. Por exemplo, se eu pego, vou escrever aqui uma progressão menorzinha, né?
olha só, escrevi aqui uma progressão de 2 acordes, tá, na região da clave de sol, percebam, mas eu posso, nessa última voz aqui, jogar para a clave de baixo, tá. Então, só para vocês ouvirem aqui. Perfeito. Quando eu pego esse bloco e escrevo, por exemplo, para esse grupo aqui, vai soar desse jeito aqui, gente. Enfim, cerradinho, bem juntinho, só nota de acorde, são tétrades normais, nada demais. Agora, um erro que eu poderia ter cometido de verdade por exemplo, deixa eu colocar transposto, por exemplo, pegar esse barítono aqui e fazer isso aqui. Isso descaracterizaria a sonoridade. Isso soou diferente do que eu pensei e escrevi, muito por conta do quê? O barítono não está soando na clave de sol, o barítono ele está soando na clave de fá. É como se esse barítono aqui estivesse soando, nessa região aqui, ó, como se eu tivesse pego exatamente essa nota si e escrito para o barítono bem aqui, ó, né. E aí um acorde que era um mi major 7, ele se transforma num mi major 7 com baixo em si. Nesse momento eu não quero isso, eu não quero esse acorde. Então, assim, soa diferente e a culpa, na maioria das vezes, é nossa, de nós mesmos arranjadores, tá. Então, só para deixar claro isso, e uma forma de resolver isso é você pensar já transpondo, né. Então, assim, o barítono, ele tá tocando esse sol sustenido aqui, que de fato, quando eu coloco para a clave de fá, imagina que a clave de fá é a nota si, né, si2. E se eu escrevo para baixo, já é um si1 e já começa a me dar problemas, já sérios problemas inclusive, né. Então queria deixar claro isso para vocês. Uma outra questão é se eu pego essa mesma estrutura, até poderia fazer essa mesma estrutura oitava abaixo. Por exemplo, iria no limite do soprano, né, o lá sustenido, a última nota, a nota mais grave, aliás, a primeira nota, a nota mais grave, mas isso soaria muito esquisito, gente, porque na realidade, isso aqui vai estar soando tudo oitava abaixo do que eu escrevi aqui, e é como se fosse isso aqui, ó. Então já continuo, com aqueles mesmos problemas do grave, né, problemas de ligue. E sem contar a parte da região, né, é uma região de extrema, a gente precisa sim tomar cuidado com extremos, não é ter medo, mas para quem está começando a escrever, não tem para que você escrever na região extrema, né. Si bemol do soprano, poxa, pouquíssimo utilizado, num contexto de naipe então nem se fala, o dó do sax alto a mesma coisa, né, então assim, fica estranho, fica esquisito. E tudo isso acontece quando a gente não sabe aonde está soando. Então, assim, saber que os instrumentos que a gente lê na clave de sol estão soando na clave de fá, como é o caso do barítono, como é o caso do saxofone tenor, faz muita diferença no resultado final do seu naipe, entendem? Então vocês percebem, gente, como a falta de entendimento sobre esses assuntos, né, da onde está soando o saxofone, por exemplo, faz realmente muita diferença no seu trabalho geral, no seu trabalho final como arranjador, né. Então, assim, a gente mostrou como é que a gente organiza os saxofones dentro da clave de fá, e outros exemplos que eu poderia dar também de instrumentos que a gente lê em sol e soa em fá, é o próprio clarone, já falei também. Clarone si bemol, ele funciona parecido como o tenor, é um transpositor de nona. Então, quando eu escrevo, por exemplo, eu quero que soe, um sol 3, eu vou ter que tocar a nota lá 4. Então o clarone funciona dessa forma, é um transpositor de nona como o tenor. E, enfim, ele tem uma região até um pouco mais extensa, tem um grave bonito, né, aveludado, gostoso. Eu acho que vale muito a pena vocês experimentarem essas coisas, testarem, tá. As notas graves, em alguns contextos, sim, a gente evita, foi como eu falei, tá lá dentro da extensão, mas, por exemplo, o saxofone barítono, ele tem a obrigação de tocar, além do si bemol, o lá também. Então é muito comum, um contexto de naipe, principalmente arranjos de big band, arranjos de metade, você está atuando lá no grave. Por quê? É aonde a região do barítono acontece, é onde é o brilho, aonde é o show do barítono. Então, assim, dificilmente você vai estar vendo o barítono atuando na mesma região que o tenor, que o alto ou que o soprano está atuando. Então, assim, cada instrumento
tem uma peculiaridade, entendeu? O que eu mostrei ali foi um exemplo, né, de oitavar para baixo que daria, mas assim, eu não faria se fosse um arranjo, mas daria e daria muito problema também, né, porque soaria muito grave, muito, né, muito lá no limite, dos intervalos graves. A tuba, bombardino, né, conhecido por eufônio, né, e dentre outros instrumentos de metais, eles normalmente leem-se pela clave de Fá. Porém, eu já vi, algumas partituras de tanto bombardino como tuba lendo na clave de Sol, sabe. A diferença é que quando eu vejo uma partitura de bombardino na clave de Sol, ele funciona meio parecido com o saxofone tenor, o transpositor de nona também. Então é muito comum em algumas bandas você pegar a mesma partitura do saxofone tenor e dar para o bombardino ler, e ele vai ler também, funciona, né. Mas tanto a tuba como o bombardino, o próprio músico transporta. Então, assim, normalmente a gente entrega em tom de efeito mesmo, em tom de concerto, entrega a partitura e o músico já vai transpondo, né, vai mudando as chaves lá e funciona no final. Eu já conversei com alguns tubistas sobre isso, já até falei com vocês algumas vezes, né, existem alguns problemas do lance da tuba, porque, assim, tem alguns métodos que ensinam os tubistas a lerem oitava acima e, enfim, acaba soando oitava abaixo do que eles tocam, e muitas partituras acabam com esse problema, mas, enfim, é um problema que não tem muito como resolver, né. O importante é você sair daqui sabendo que tanto a tuba como o bombardino, o eufônio, né, eles são instrumentos que a gente lê pela clave de Fá e o músico ajusta essa leitura. Então, assim, uma região bem confortável para a tuba, por exemplo, vou ser bem conservador, mas do dó 1 até o ré 2, ré 3, até o ré 2, mi 2, é bem confortável. Dá para ir até abaixo desse dó 1, né, por exemplo, o si, o próprio lá, o sol, mas vou falar assim de conforto, assim, né, do dó 1 ao ré 2 funciona muito bem com a tuba, e se você vai escrever dependendo do contexto, você pode usar com muita segurança essa região. Maravilha, gente. Então, assim, eu queria mostrar para vocês, para finalizar esse papo, né, o perigo dos intervalos graves, né, dentro desse contexto de blocos, tá. Então vou pegar essa mesma estrutura aqui que eu escrevi e eu vou mudar aqui, eu vou botar um quarteto de trombones, tá. Não quero mais os saxofones, mas eu quero os trombones. Então percebam o seguinte, eu pego a mesma frase, né, é uma frase que vai ficar numa região razoável para os trombones. Então, assim, um instrumentista que está iniciando, não é muito recomendada essa região aqui. Aí digamos que você vai escrever para um grupo de iniciante a mesma estrutura que eu escrevi aqui, a ideia que você tem mais simples é: "Deixa eu jogar tudo para baixo, que vai funcionar". E gente, não é assim que funciona. Infelizmente não é assim que funciona, porque existem outras questões, e se eu já começo a jogar para baixo, olha como é que soa. E aí vai de encontro à mesma coisa que a gente fez lá anteriormente, né, com os saxofones. Então, assim, respeitando as oitavas, sabendo que existem os limites graves, isso aqui já soaria fora de contexto. "Ah, Rafael, tem alguma forma de resolver isso?", né, eu estava lá um pouco agudo, né, e queria resolver. Como é que você resolveria essa questão, né? Uma das possíveis formas de resolver é eu trabalhar na própria voz, tá, imaginando o que vai acontecer. Então, por exemplo, eu tenho que fazer o trombone baixo realmente assumir a função do baixo, que, por exemplo, nesse caso aqui é um mi, né, então ele está tocando si. Quando eu coloco oitava abaixo, já pode me causar problema. Agora, se eu coloco para ele tocar um si, eu teria que mexer em toda a estrutura do bloco, né, em toda a função, e tem como sim. Por exemplo, se eu pego essa nota mi aqui, é algo que funcionaria bem, né, então eu posso ou trabalhar isoladamente essa linha, ou ainda eu posso fazer isso aqui, gente. Pegar essas 2 vozes aqui, olha que louco isso. Eu inverti as vozes, tá? E vou melhorar mais ainda, tá? Então eu tenho mi, tá? Esse Fá sustenido eu não quero, porque eu tô mexendo aqui no mi. Agora sim vai funcionar, porque eu dei uma intercalada em algumas vozes e eu garanti que o baixo
dos 2 acordes em questão aqui, eles continuassem o tempo inteiro no trombone baixo. Inclusive, aqui sim eu posso fazer isso aqui, ó, por exemplo, botar o trombone baixo para soar no grave mesmo. E aí, olha como eu tenho um resultado bem satisfatório. Bastante equilibrado e faz bastante sentido, né. Poderia mexer mais ainda. Por exemplo, faço o movimento contrário aqui, ó. Em vez de eu ir para o deixa eu ver aqui onde tá, aqui mesmo. Em vez de eu ir para o lá aqui, eu vou fazer o mi. E aí, aqui inverti também e criei mais contraste, viu, gente? Vamos ouvir como é que fica. Olha, para mim foi mais foi mais interessante essa invertida aqui entre as vozes. Respeitei o lead, tá soando tudo muito limpo, muito bonito. Perceberam os ajustes que eu fiz para que realmente eu conseguisse tirar uma sonoridade boa, e não foi de imediato, eu não simplesmente peguei um acorde aberto na clave de sol e pum, joguei na clave de fá, não. Eu precisei tomar cuidado com algumas questões, cheguei a mencionar algumas delas aqui, e trabalhei essas vozes a ponto que realmente me trouxesse clareza harmônica no resultado, na abertura dos voicings. E isso faz muito sentido, faz total diferença. Então, assim, não é simplesmente eu pegar uma melodia, independente da região, né, e vou jogar para a clave de Fá e qualquer instrumento lá e vai dar certo, tum. Não é assim, cara. Infelizmente não é assim. E quando eu falo que infelizmente não é assim, é porque eu já fiz desse jeito. Não sei vocês que estão vendo aí, mas eu já fui desse jeito. Achava que só porque, o dó maior é dó mi sol, então o problema, aonde acontecer, vai ser dó mi sol e vai dar certo. E não, não é assim que funciona, tá bom? Maravilha, pessoal. Vou colocar mais uma vez para vocês ouvirem. Interessante, né? Deixa eu aproveitar e pegar os saxofones de volta, vai. Pegar 2 tenores e 2 altos, já vai ser o bastante. Aí eu vou pegar a mesma coisa. Tá, vai funcionar. Então vamos ouvir agora a mesma frase que tá com um voicing diferente, né. Vocês lembram que eu fiz uma inversão, né, o trombone, antes ele tinha o sol sustenido como lead, e aqui agora ele tem um ré sustenido por conta do grupo que a gente ia trabalhar, né. E aí eu fiz a adição do original para os saxofones, e aí juntei tudo e vamos ver como é que fica. Olha, eu gostei do resultado, hein, não sei vocês, mas soou bastante interessante, não fiz nada demais, não coloquei nota de tensão, não substituí nota de acorde por nota de tensão, não enfim, não sofistiquei, não reharmonizei nada. Simplesmente peguei a frase em sol, coloquei para a clave de fá, vi que estava muito agudo para os instrumentistas que iriam executar essa obra, né, esse arranjo, e aí eu adequei isso ao grupo, né, porque é uma das grandes virtudes do arranjador, adequar o seu trabalho para o grupo que vai executar. E aí sim, peguei um quarteto de saxofones, né, 2 altos e 2 tenores, e coloquei acima da melodia, com voicings diferentes, é verdade, e na junção geral traz um resultado bem interessante, né, bem bonito de se ouvir, bem, marcante e prazeroso, né. Esses dias eu entreguei uma encomenda de um arranjo que eu coloquei o bombardino para fazer essa função de baixo, de grave. Então, assim, cada um tem uma realidade e, assim, não existe uma regra única, tum, né, é igual em contexto de trio de metais. Sempre vai ser o trompete como lead, né, como voz principal? Depende, né, no geral, eu gostaria que sempre fosse, mas qual é a condição do teu grupo? Imagina aí que você está tocando na sua banda e você tem um saxofonista alto de primeira linha que está realmente chegando com tudo, e tem um trompetista que não é tão seguro assim, né. Não tem problema nenhum você inverter essa liderança, colocar o sax alto como primeiro, primeira voz, o trompete segunda e o tenor terceira, tá tudo certo. Então você pode ter o trombone 1 em 2 e o bombardino fazendo, né, abaixo, ou ainda você pode ter o bombardino e trombone 1 e 2,
né? Ou ainda bombardino e trombone 2 e o trombone 3, que seria atuando como um trombone grave, mais grave, trombone baixo, por exemplo. Então vocês percebem que não há uma regra única. Por que eu estou falando que não há uma regra única? Se você pegar no livro, você vai ver regras únicas, né? Mas não é o contexto da nossa realidade. Cada um tem uma realidade e a gente tem que se adequar, tem que ajustar essas questões. Faz sentido isso, galera? Maravilha? Então acho que é isso. E espero que tenha ajudado vocês aí com essa questão e aguardo vocês em muito, muito breve. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Valeu!